Irmãos, vamos pegar a nossa Bíblia, nós vamos abrir em Josué, capítulo 24. Semana passada nós falamos da mãe, essa semana nós vamos falar da casa do pai. E o nosso tema é a casa do pai de família que serve e descansa no Senhor, tá? Nós separamos três tópicos aqui para abordar essa noite. O primeiro é que a casa do pai se declara a servir ao Senhor. Depois, é que o pai de família busca o descanso após o trabalho. Tá bom? Então nós vamos à leitura. Nós falamos bastante sobre o livro de Êxodo, né, nos últimos meses. Algumas referências, né? E aqui no livro 24 de Josué já é o período que o povo de Deus já tinha tomado a terra prometida. Então no capítulo 1 desse livro, só para fazer um panorama, o povo precisa atravessar o Rio Jordão para tomar posse da terra da promessa de Deus. Eles têm a luta, eles têm uma vida dura, e aí Deus dá a vitória para eles, e já no final da vida do ministério, do pai de família aqui, nosso personagem de hoje, Josué, ele vai falar essas palavras no capítulo 24, tá bom? O nosso destaque vai ser o versículo 15, mas para fazer uma introdução, nós vamos aqui para nos situarmos, ler do versículo 1 até o versículo 14, tá bom? Então, olha só o que diz a palavra de Deus. Depois de toda a luta, tá? Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: além do rio que habitaram antigamente os vossos pais, Terá pai de Abraão e pai de Naor. Então ele está falando aqui quando Deus, antes de fazer a sua promessa para Abraão, chamou o seu povo e escolheu aquela terra para que seu povo pudesse habitar nela. Continuação do versículo 2 aí. E que eles, né, o pai de Abraão e o pai de Naor, serviram a outros deuses. Porém, eu tomei a vosso pai Abraão, da além do rio, e fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua descendência, e dei-lhe a Isaque. Isaque dei-lhe Jacó e Esaú, e a Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito, como fiz no meio deles. Depois vos tirei de lá. Então Deus está lembrando do tempo da peregrinação do deserto, mas também da escravidão de 430 anos. Versículo 6. E tirando eu a vossos pais do Egito, vieste ao mar, e os egípcios perseguiram os vossos pais com carros e com cavalos, ou cavaleiros, dependendo da sua tradução, até o mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxeram o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram tudo o que fez no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os entreguei às vossas mãos, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor,
rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel. E mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente e vos livrai em sua mão. E passando vós do Jordão, vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananeus, e os ateus, e os gigarzeus, e os heveus, e os jebuseus, porém vos entreguei em vossas mãos. E enviei espiões diante de vós, que os expulsaram diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra em que trabalhardes, cidades que não edificastes, habitastes nela, comeis das vinhas e das oliveiras que não plantartes. Agora, pois, temei ao Senhor, servir com sinceridade e com a verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio, ou seja, antes de transpassarem o rio Jordão para habitar a terra. E no Egito, e servi ao Senhor. Se vos parecerdes maus, essa aqui é a base da nossa mensagem hoje, tá? Porém, se vos parecerdes maus aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviu os vossos pais, que estavam da além do rio, ou deuses dos amorreus, ou cuja habitara na terra. Porém, a nossa frase de hoje também, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, aqui Deus, na verdade Josué se apresenta para todo o povo, e Deus manda ele dizer essas palavras, né? Na semana passada nós falamos sobre Ana, aquela mulher que abriu mão do direito de ser mãe para servir ao Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a casa do pai de família que serve ao Senhor e descansa no Senhor. No Novo Testamento o Espírito Santo lembra, e nós vamos lá em Hebreus no capítulo 4 para falar o descanso que foi proporcionado por Josué na Canaã terrena, e também lembra a nós, que é o principal assunto de toda a Bíblia, a Canaã conquistada celestialmente por Cristo Jesus. Quando Ana faz o seu voto, ela não deixa que nada tire aquilo do coração dela. Então ela vai cumprir o seu voto, como nós falamos na semana passada. Ela é uma mulher que de humilhada de dentro da sua casa, e foi humilhada também fora da sua casa ali, pelo sacerdote Eli, ela vai ser uma pessoa exaltada. Então o nosso primeiro personagem que nós temos é de dentro da casa de Ana. Porque muitos foram os frutos colhidos por uma oração de propósito, como nós falamos na semana passada. Debaixo da graça de Deus, meus irmãos, muitas coisas podem ser beneficentes, não somente para nós, mas para toda a geração. É isso que Deus está dizendo e resumindo no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 15 que nós lemos. Quando você vai lá em Samuel, no capítulo 1, versículo 3, vamos voltar lá na história da semana passada. Essa é uma casa, meus irmãos, que eles servem ao Senhor. Samuel, capítulo 1 e versículo 3. Porque Eucana, ele cabe nesse tema de mensagem. Ele é o pai de família que servia a Deus e ele também descansava no Senhor. Aconteceu isso também com a vida de Ana. Então Samuel, no capítulo 1, e no versículo 3, a palavra de Deus diz assim: E subia, pois, este homem da cidade dele, de ano em ano, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. No capítulo 2 e versículo 21, a Bíblia diz que Deus, ele visitou essa família. Então,
não importa, meus irmãos, as circunstâncias, se faz um ano bom de colheita lá na casa de Eucana, se faz um ano ruim, se está em tempo bom de chuva ou se está em seca, né? Se tem condições ou não, de ano em ano, ele subia para a casa do Senhor para servir o Senhor, para cumprir o voto, pelo chamado que Deus fez. Então nada impediu as circunstâncias ali naquela casa, como Ana foi humilhada, de servir a Deus. O Josué, 350 anos mais ou menos antes, ele faz a mesma coisa. As circunstâncias ali até então são boas, por quê? Porque aquele discurso acontece num cumprimento que Deus deu da sua palavra. Deus chama Abraão e diz, olha, sai da tua parentela que eu vou te dar uma terra prometida. E olha quantas coisas boas foram feitas pelo Senhor. Deus disse, olha, vocês não precisaram levantar os muros daquela cidade, porque eu coloquei vocês lá. Vocês não precisaram plantar aquela vinha para se aproveitar das uvas, do vinho, porque eu coloquei vocês lá. Então Deus lembra disso, mas não significa que quando eles entrassem na terra, seria fácil. A vida do crente, ela não é fácil, é uma vida de luta. Todos os dias nós lutamos, né? E aqui no caso de 1 Samuel, Eucana é um pai de família, que faz tempo bom ou faz tempo ruim, ele está lá para servir ao Senhor. Se você lembrar dos capítulos depois, nós até citamos, era um tempo que Israel sofreu muito com os seus inimigos. Era um tempo em que os filisteus dominavam ali, e não só o inimigo ali da vida cotidiana estava roubando eles, estava ali oprimindo ele como os filisteus, mas os inimigos espirituais, como nós falamos da semana passada, também estavam na casa do Senhor, que eram os filhos de Eli, Ofni e Ofinéia, que roubavam o Senhor. Então essa casa vai servir, ela vai. Mas a casa de Josué, meus irmãos, quando você volta lá no capítulo de Josué, capítulo 24, é uma casa também, embora as coisas estão boas, Josué está vendo o quê? Que os pais de famílias, eles não querem o quê? Servir a Deus. Eles continuam ainda com aqueles ídolos dos seus pais antigos, aqueles ídolos que eles viram os povos da terra, que viram no Egito, e quando o pai Terã e Naor ainda, né, estão lá antes de Abraão ser chamado, servindo eles. Então Josué é o nosso exemplo do pai de família que luta pela casa de Deus para servir ao Senhor. Às vezes, o pai de família ele não conhece a palavra de Deus. Aí tem que ser uma mãe que tem que se levantar para ser uma líder espiritual da sua casa. Pode ser um filho, como nós temos muito na nossa igreja, os pais não são convertidos, mas as crianças se levantam. Alguém precisa fazer esse papel espiritual. E quando nós olhamos aqui, olha só a declaração do versículo 15. Porque o Josué, no final do versículo 15, pode ler aí na sua Bíblia, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala, como nós falamos na semana passada, apenas de fala. O Eucana, ele não sobe de ano em ano, apenas ali para se aparecer ou para falar, não. Ele apresenta ali as suas ofertas, ele apresenta ali o seu filho, ele entrega o seu filho para o Senhor para servir a Deus. Então, olha só, no versículo 31 do capítulo 24 também, vamos ver se eu anotei, já é para o final da sua vida. Então, olha só o que o pai de família ele tem que ter em mente. Versículo 31. E serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias os anciões, que ainda sobreviveram muito àquele tempo, depois de Josué, e que sabiam todas as obras que o Senhor tinha feito através de Josué. Olha só, Josué, assim como Eucana, eles são famílias que eles mudam a história de Israel. Tem famílias que mudam a história da igreja. Não pelo seu próprio poder, mas pelo poder de Deus, porque nós somos instrumentos dessas pessoas. Nós vamos ver em alguns versículos aqui para baixo, que quando eles entram na terra, enquanto os homens estão olhando para os gigantes daquela terra, o Josué e, por exemplo, um outro pai de família, que era o Calab, eles olhavam para quem? Eles olhavam para o Senhor. O fato de nós olharmos muitas vezes para os nossos problemas,
para os gigantes que existem, nos fazem o quê? Nós perdemos a nossa fé. Faz com que a nossa fé diminua. Enquanto o povo de Deus está lá olhando para o gigante Golias, está todo mundo tremendo de medo. Mas então chega um servo de Deus, chega um jovem, que ele não olha para o tamanho do gigante. Ele não olha para o tamanho dos desafios, nem para as lutas, mas ele olha para quem? Ele olha para Deus. No capítulo 1 de Josué, no versículo 10, olha só, o Josué, ele tem coragem de dizer a todo o povo, não é fácil, meus irmãos, não é fácil substituir uma pessoa como Moisés. Não, olha só a importância de Moisés na Bíblia, né? Quando Jesus está no Monte Sião lá, no Monte da Transfiguração, porque não tem o nome do monte na Bíblia, né? Mas que ele está lá, quem que aparece para confirmar ali que Cristo iria cumprir o seu propósito de nos salvar na cruz? Aparece Elias e aparece quem? Aparece Moisés. Então ele é uma pessoa que vai se levantar, capítulo 1, versículo 10, e ele vai dizer o seguinte para todo Israel: então Josué deu uma ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: providencie-vos comida, porque dentro de 3 dias passaremos este rio Jordão, para que entramos e possuiremos na terra em que o Senhor nos dá, o nosso Deus, como possessão. Ele tem coragem, meus irmãos. Ele tem coragem de servir ao Senhor, mas por isso que a nossa primeira parte aqui é a casa que se declara em servir ao Senhor. Ele é um exemplo, enquanto as pessoas ali estão com medo de entrar na terra, eles não querem atravessar o Jordão. Deus ali fala dos espias, os espias foram ver a terra. Olha só em Números, no capítulo 13, olha só, a nossa vida, ela não é brincadeira. Não era simples entrar numa terra como aquela. Nenhum dos povos que nós lemos no capítulo 24, quando o povo chegasse ia dizer: ô meu filho, tudo bem? Ô, prazer em conhecê-lo, pode entrar na minha casa que eu estou indo embora. Isso não aconteceu. Eles precisavam declarar também a fé de ir lá, buscar a terra prometida que Deus tinha dado. No capítulo 13, a nossa vida, versículo 25, versículo 29, ela não é brincadeira. O que nós temos assistido na televisão é brincadeira. É brincadeira porque quando você vê um senador chamando um de ladrão e chamando o outro de vagabundo, as pessoas estão morrendo. E o pior não é isso, o pior é que não é mentira, é verdade, né? Um rouba dinheiro do funcionário e o outro não vale nada, era para estar preso. Não é brincadeira a nossa pandemia, enquanto, por exemplo, as pessoas estão sem máscaras, brincando. Aí aparece o presidente falando um monte de bobeira lá na frente, em vez de estar preocupado com as pessoas, com a vida daquelas pessoas, meus irmãos. Então não é brincadeira a pandemia que nós estamos vivendo. A culpa é de todos. É culpa do governador, é culpa do presidente, é culpa nossa, que muitas vezes não damos distanciamento social, não usamos máscara, mas queremos pôr as culpas nas outras pessoas. Então não é brincadeira o que nós estamos vivendo no tempo de hoje. Porque no tempo de hoje está havendo o quê? Morte. Naquele tempo, atravessar aquele Jordão também significaria o quê? Morte para o povo. Versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: e eles voltaram antes de entrar, tá? E eles voltaram de espiar a terra no final de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícia a eles de toda a congregação e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente ela emana leite e mel. Este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortalecidas. E muito grande eram as cidades, né, que eles estão falando aqui. Continuação. Também ali vimos filhos de Enaquim. Versículo 29. E os amalequitas habitam na terra do sul.
E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, que habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Então, olha só, o que havia lá? Havia um povo poderoso. A nossa luta, meus irmãos, ela é ferrenha neste mundo. Satanás, ele se levanta de uma forma para destruir o seu povo, o povo de Deus, na verdade, desculpa. As cidades aqui, elas são fortificadas. E há o quê? Há gigantes. Ah, o que tem lá? Olha, naquela cidade Gate lá dos filisteus, o que tem lá? Lá só tem gigante. No tempo de Davi vai sair os filhos de Anaquim, né? Que é uma referência que traz uma tradução também, que é de Gate o Golias. Então, quando nós olhamos desta forma, como eles estão vendo o povo, na verdade os inimigos da fé não são aquele povo. Os inimigos da fé somos nós mesmos, que não olhamos para Deus e declaramos a nossa fé em Deus, para servir o Senhor. Nós fazemos o quê? Nós olhamos para o homem. E quando você olha para as condições, aí que você não faz nada. Nem declarar para Deus, você se declara. Mas pela graça de Deus, no versículo 30 aqui, vai se levantar um homem chamado Caleb. E ele não vai olhar para as situações. A casa de Caleb e ele se declara em servir ao Senhor, não importa as circunstâncias. No capítulo 14 aí da sua Bíblia, versículos 6 e 8, os líderes espirituais, os pais de família, e também, como eu disse, algumas pessoas que o pai não é convertido, né? Elas precisam ser o quê? Elas precisam ter fé. Elas precisam motivar as outras pessoas a ter fé. Então, olha só o discurso antes. Aquele capítulo 24 é quando tudo já era conquistado. Mas olha só o que diz, capítulo 24, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofone, dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, olha só essa frase, se o Senhor se agradar de nós. Meus irmãos, por que Deus não se agradaria do povo entrar na terra prometida, sendo que Deus prometeu para eles entrar lá? Não é verdade? Então o líder espiritual da casa, ele deve fazer o quê? Ele deve motivar as outras pessoas. Josué, como nós lemos lá no versículo 31, a Bíblia diz que ele serviu a Deus. Vamos lembrar que antes de Josué e do capítulo 24, as pessoas elas não tinham o quê? Elas não tinham descanso. Elas tinham uma promessa de Deus, mas eles não tinham ainda entrado na terra que Deus tinha prometido. Então o pai de família, ele é como um sacerdote. Ele precisa consagrar tudo a Deus e a sua família. Mas se ele não declarar, como que as pessoas vão entrar? Porque antes de nós falarmos sobre o descanso, sobre essa busca, há o quê? Há trabalho. O que a Bíblia diz que lá tinha? Lá emanava o quê? Leite e mel. E tem uma outra passagem aqui, lá no livro de Josué, que diz que tinha o quê? Uvas. Ah, nós até lemos, né? Não é verdade? Mas diz que tinha uvas. Então, antes de ter o descanso, existe o quê? Existe o trabalho. Nós precisamos regaçar as nossas mangas e trabalhar. No capítulo 5, versículo 12 de Josué, você sabe o que aconteceu quando eles passaram o Rio Jordão? O maná cessou. Agora não tem mais maná. Eles vão ter que comer dos frutos que estão na terra. E para comer dos frutos da terra, eles vão precisar o quê? Trabalhar. Existe tempo na nossa vida que às vezes as coisas vêm de mão beijada. O maná foi uma coisa que Deus deu de mão beijada para aquele povo. Mas tem uma frase também que diz assim: nada que é de graça é dado valor. O povo não deu valor. Senão o Josué, se o povo tivesse dado valor,
no capítulo 24, ele não diz, ele não precisava dizer a frase que ele disse, se vos parecer mal aos vossos olhos. Não, ele não precisava falar isso. Então o povo precisava se levantar, passar o Rio Jordão, declarar sua fé e servir a quem? E a servir ao Senhor. Mas em Josué no capítulo 15, quando ele diz assim, se parecer mal aos vossos olhos, por que ele diz isso? Por que ele diz isso e depois ele vai fechar assim, porém, eu e a minha casa, nós vamos fazer o quê? Servir ao Senhor. No tempo de Jesus, muitas pessoas já não andavam mais com Jesus. E aí Jesus diz para eles, vocês querem voltar? Mas antes Jesus diz uma pergunta, né, e fala para ele assim, né, eles falam, mas quem pode aguentar esse discurso, Senhor? Então as pessoas achavam um tempo mal andar com Jesus. Por quê? Porque para andar com Jesus precisa o quê? Servir a Deus. Precisa trabalhar pelos padrões, pela casa de Deus. Então o pai de família, ele vai lutar pelo pão de cada dia, mas ele precisa levar também a sua casa até o pão eterno que é Cristo. E muitas pessoas achavam que servir a Deus era perder tempo, que era coisa inútil. Porque muitas coisas tem no coração do homem. Então lá, quando eles tomaram posse daquela terra, eles viram Baal, eles viram Astarode, eles viram os deuses da Síria, eles viram Dagon, eles viram, por exemplo, em Atos, no Novo Testamento, Diana, né, rei lá dos atenienses. Olha só, quantos ídolos havia? Como é que Deus começa o discurso fazendo no versículo 14? Se vocês largar quem? Os deuses. E os deuses no coração não é apenas essas imagens de idolatria. Não, pode ser o dinheiro. Para muitas pessoas, o dinheiro é um ídolo que vive. Até filhos, nós estamos falando da instituição família, até filhos muitas vezes são ídolos dentro de casa. Eu lembro que teve um caso muito famoso em Junquerópolis, né? Que assim, tinha um rapaz que só aprontava lá, né? Aí um dia a polícia pegou, beleza, foi para o Pequenas Causas, aí foi para o Pequenas Causas não, o juiz foi julgar, né? Aí o juiz foi julgar lá, o pai passava a mão na cabeça do filho, só fazia o que queria, né? E aí o que aconteceu? Quando chegou na frente do juiz, o juiz falou assim, ó, você trabalha? Não, então tá bom. Cidade pequena, o juiz conhece todo mundo, né, Luiz? Bandeirante deve ser assim, né? Falou, bom, não vou falar para você pagar a cesta básica que vai sair do bolso do seu pai, porque você não trabalha. Você vai fazer o seguinte, toda terça e quinta-feira você vai para o bosque municipal, você vai chegar lá e vai cumprir 4 horas de trabalho voluntário para ajudar. Sabe o que aconteceu? No meio da ascensão, o pai dele levantou e disse, aonde já se viu uma coisa dessa? Um filho de médico fazer um trabalho desse? Aí o juiz só disse assim para ele, pois bem, não tem problema nenhum, vai o pai e o filho, vocês dois vão cumprir tantos dias, tanta hora, e foram para lá. Mas nós estamos falando de instituição, mas tem muitas casas em que o filho é o quê? O filho é o reizinho. Não era assim na casa de José? A Bíblia não diz, na casa de José, que Jacó amava mais quem? A José, porque era o filho da sua velhice e era o filho da Raquel. Então, olha só quantas coisas estão arraigadas dentro do nosso coração que são ídolos. As pessoas não queriam muitas vezes seguir Jesus. Isso aí dá muito trabalho, tem que sair cedo, tem que viajar, caminhar, né? Por que ele não fala aqui em casa aqui para falar uma mensagem, alguma coisa? Precisa ir tão longe, né? Para servir. Mas olha, motivos na carne é o que não falta. Hoje as pessoas, elas não veem mais a igreja local como uma base de fundamento do evangelho. Parece que rasgaram as cartas das igrejas para o Novo Testamento. Então as pessoas podem se levantar e dizer assim, Jesus falou 2 vezes da palavra igreja no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, né? O negócio é Israel. Mas o que se faz com o Novo Testamento, né? Por um acaso nós não lemos que há uma organização e um mandamento de Deus? Eucana não subia todo ano como nós lemos para servir a Deus? Jesus, mesmo com um covil de ladrões lá dentro, ele não subia todos os anos à festa da Páscoa, Jesus, para servir ao Senhor? Por que nós não vamos nos congregar na igreja? Aonde passou o evangelho, meus irmãos, como por exemplo na Europa, as casas de Deus, as igrejas,
toda semana têm sido demolidas. Já não tem mais pessoas lá que frequentam. Deus, ele não mente. Deus disse assim, quando o pai de família não se levanta e não se proclama. Deus disse, a minha casa ficará deserta. O templo ficou deserto. E hoje muitas igrejas na Europa estão desertas e derrubam os seus prédios porque lá já não tem mais ninguém. Olha só, no tempo de Josias, eles se espantaram. Porque quando eles chegaram no templo lá para procurar as coisas, sabe o que eles encontraram? A Bíblia, a palavra de Deus. O povo nem conhecia a palavra de Deus. As gerações dos filhos já tinham esquecido, passado de uma geração para outra. Por isso que hoje a Europa corre esses fatos e tem tantas igrejas lá que morrem. Por quê? Porque as pessoas não se levantaram. Falar da Arca da Aliança, então, no tempo de Josias, ninguém sabe onde já estava. Porque já tinha perdido, a Arca da Aliança não tinha valor. Mas representava Deus, representava o cajado, representava o maná, ali que estava, não é verdade? As leis, para o povo lembrar do que Deus fez. Mas, na verdade, os pais de família fizeram o quê? Eles se esqueceram. Então, Josué, ele vai se lembrar. Por que essas igrejas na Europa têm morrido? A culpa é de Deus? É Deus que está fazendo essas igrejas cair por terra? Ou será que é o crente, que já não ensina mais e não se declara mais a sua fé publicamente? Às vezes a pessoa não lê a Bíblia, mas tem um monte de livros na cabeceira da cama ou no seu dia para ler. Mas a palavra de Deus as pessoas não leem. Então a culpa não é de Deus. Deus, ele não abandona a sua aliança. O que acontece é que o pai de família, a casa, não quer servir a Deus, não quer se declarar. Então volta lá para o capítulo 24 de Josué e versículo 15, que diz assim, olha: porém, se vos parecer maus aos vossos olhos servir a Deus, escolhei hoje a quem sirvais. E eles estão lá na Europa, em muitos países, escolhendo. Já foi escolhido isso. Mas Josué, no final do versículo, continua: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora há um motivo muito especial, por que o pai de família, ele serve a Deus? É porque quando ele proclama e serve a Deus, ele encontra o quê? Ele encontra descanso, ele encontra repouso após o trabalho. Após a saída do Egito, o povo ficou 40 anos, não é verdade? E aí quando termina esses 40 anos, por exemplo, o livro de Êxodo é a peregrinação do povo. O povo está escravo e vai mostrar 40 anos. Quando termina o livro de Êxodo, tem outros livros da Bíblia, o Pentateuco, que conta a história de Israel, mas nós já entramos no livro de Josué. Então, quando eles saem e eles vão entrar, como nós estamos falando, o objetivo é o quê? É tomar posse da terra, daquilo que Deus prometeu. Então, quando eles cumprem aquela promessa de Deus, que eles tomam aquela posse, ali há uma figura espiritual, há uma comparação. Porque Deus diz assim, olha, vocês vão conquistar a Canaã terrena, e Josué conquista a Canaã terrena. Mas Deus também faz uma promessa através de Jesus, que nós vamos conquistar a Canaã o quê? Celestial. Então o nome de Jesus, lá quando ele vai nascer, o anjo diz, olha, põe o nome de Emanuel. Nós temos um Emanuel aqui, que significa Deus conosco. E o nome de Josué é Deus salva. Então Deus usa a liderança de Josué para dar o quê? Descanso ao povo aqui na terra. Imagine a geração em geração, 430 anos escravo, 40 anos peregrinando pelo deserto e nada de descanso. Ou será que nós não queremos descanso? É claro que o pai de família procura descanso até neste mundo. Quando você abre em Hebreus, abra sua Bíblia lá no capítulo 4, a palavra de Deus nos lembra disso. Então há uma liderança para que o povo tenha descanso em Canaã, após a escravidão e a peregrinação. Quando você abre lá em Hebreus, no capítulo 4, aí, estou abrindo aqui, que eu não tinha separado antes, você até tem um título que está escrito aí, dado pelo homem, tá? O repouso do cristão, não é verdade? Porque quando Jesus, ele morre na cruz,
Jesus, ele promove para nós, após uma vida de escravidão nossa e de peregrinação neste mundo, a Canaã celestial. O que Jesus dá para nós? Um descanso celestial, eterno e completo. Então o pai de família, como Josué, ele procura servir a Deus, mas ele encontra o quê? Descanso. É isso que o pai de família deve buscar nesse mundo. Descanso no Senhor. Hebreus no capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue a quem de vocês tenha falhado, deixando assim de receber este descanso. Pois, assim como aquelas pessoas ouviram também, nós ouvimos as boas novas. Elas ouviram a mensagem, porém elas não lhe fez nenhum bem, porque quando a ouviram, não a receberam com fé. O que Deus está falando aqui? Deus está falando como é que uma pessoa tem o descanso ou não tem o descanso. Quando ele ouve a palavra e recebe com fé. Quando ele ouve as boas novas e recebe a Cristo, ok? Só que quando uma pessoa recebe a Cristo neste mundo, imediatamente ele não vai para o céu. Não é verdade? Ele vive aqui neste mundo e vai chegar um dia que ele vai morrer e ele vai se encontrar com Deus na glória celestial, na Canaã celestial. Correto? É isso que o apóstolo Paulo está nos trazendo. Isso aqui é uma tradução dos dias de hoje que fica mais fácil para dar um entendimento, tá bom? Versículo 3. Portanto, nós, os que cremos, não está falando de salvação por obras, tá? Somos nós que cremos, recebemos o descanso prometido por Deus, como ele nos disse. Só que quando Deus promete que eles vão entrar em Canaã, a promessa de Deus, ela é cumprida. Mas esse descanso que Deus fala ainda não é o descanso eterno, é o descanso ainda deste mundo, que o pai de família já descansa nele. Então ele fala de Josué, versículo 8, mostrando que quando o povo entra em Canaã, eles têm um descanso terreno. Isso não significa que as lutas cessariam. Não, nós vamos ver um versículo daqui a pouco. Mas significa que eles já poderiam descansar onde? No Senhor e encontrar paz. Por isso Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Versículo 8 diz assim, olha só. Se Josué tivesse dado ao povo esse descanso, Deus não teria falado mais tarde a respeito de outro dia. Por que Deus fala isso? Porque Deus lembra que o autor de Hebreus diz que Josué deu um descanso lá na terra, mas não um descanso celestial. Porque os hebreus não criam em Cristo como o único e suficiente Salvador. Eles ainda criam nas obras, e eles ainda criam que Moisés, que Josué e que os anjos eram maior que Jesus. Só que no versículo 11, olha só o que diz a palavra de Deus, falando sobre a Jerusalém celestial, sobre a nossa salvação. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de vós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e corta mais do que espada afiada com 2 gumes. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo da pessoa e julga os desejos e pensamentos do coração dela. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que há uma separação daquele descanso. Por isso o pai de família deve buscar o pão de cada dia e descansar no Senhor, mas também deve levar a sua família para quem? Para Cristo. Quando nós falamos de receber a Jesus, trata-se de um estado bendito, de alma, de espírito, de repouso. E só isso o crente tem, porque ele consegue o quê? Entender. Não adianta nada o judeu ter o repouso de Josué e não ter Cristo, porque ele não tem o repouso celestial. Quando você volta
lá em Josué, podemos voltar no capítulo 21, o Josué ele também lembra disso. Ele lembra do descanso que todo pai de família deve buscar. Josué no capítulo 21 e versículo 43, abra sua Bíblia lá, a 45, Josué vai falar isso para nós. Então há uma figura, uma comparação, um modo figurado de comparar essa conquista terrena com a conquista espiritual de Jesus. E é isso que o pai de família deve buscar. Mas olha só o que ele fala no versículo 43 do capítulo 21. Diz assim: desta maneira, Deus, o Senhor de Israel, desta maneira, já estou precisando de óculos, viu, Andrés? Deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto tinha jurado a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-lo. Todos os seus inimigos e o Senhor entregou-os na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas que o Senhor falou à casa de Israel, pois tudo se cumpriu. Quando ele fala disso, não adianta você achar que nesse mundo você vai ter paz. Não, tranquilidade somente. Porque ao eles entrarem naquela terra que Deus prometeu, o que iria acontecer? Eles precisavam manter o quê? A paz. E seria duro, porque os inimigos iriam se levantar. Todos os dias nós lutamos na nossa vida para trazer o pão na nossa vida. Não é verdade? Para a nossa família dentro de casa. É isso que um pai de família, uma mãe de família mais quer. Ver que as coisas estão em paz, em descanso e repouso. Mas quando nós falamos de paz, meus irmãos, muitas vezes nós achamos que paz é você estar num ambiente sem conflitos, sem atribulação nenhuma. Mas na verdade a palavra paz na Bíblia, ele não tem esse significado. Quando nós falamos de descanso e de repouso, isso traz o quê? Traz uma paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Ok? João Batista perdeu o pescoço? Tiago perdeu o pescoço? Paulo foi assassinado? Foi, não é verdade? Então que paz é essa? É que o ambiente onde estavam os apóstolos, esse ambiente era um ambiente de atribulação. A palavra paz, no original do hebraico, ela significa destruir o caos. Então nós não vivemos num ambiente harmonioso, muito pelo contrário. Então quando você olha a palavra paz na raiz, né, quando você olha lá no hebraico, a Bíblia traz as letras lá que significa destruir o caos. Quando Deus cria o mundo, como é que está o mundo? O mundo era sem forma e vazia, num abismo, não é verdade? O mundo estava no quê? Num caos. Então Deus ele traz a sua paz, e o capítulo de Hebreus 4 lembra disso, que Deus descansou no 7º dia, mesmo estando com as suas obras feitas, porque Deus ele trouxe o quê? A paz deste mundo. Quando Jesus voltar para reinar, o que vai acontecer? O mundo vai estar em caos. Porque se não tivesse em caos, não precisaria Deus fazer novos céus e nova terra. Se esse mundo tivesse em paz, um ambiente sem pecado, sem concupiscência, sem a maldição do pecado, Deus não precisaria enviar Jesus para fazer o quê? Destruir o caos. Então, quando você lembrar que Deus dá descanso e repouso no seu lar, não é que nós estamos numa bolha, mas é que essa paz é o poder e a autoridade de Deus para destruir o caos e a tribulação na sua vida, para você ter o quê? Descanso, um descanso eterno, né? Porque quando nós falamos isso, não significa que o homem tem meritocracia. Não, Deus vai usar o Josué, vai usar o Eucana, vai usar Davi, porque quem faz a obra é Deus. Quem que livrou o povo, ou quem conquistou, por exemplo, Jericó? Foi Deus, não foi? Não é verdade? Quem tirou o povo do Egito? Foi o homem? Foi o Moisés? Moisés estava com medo de subir lá. Foi quem? Foi Deus.
Por isso que o homem, ele não tem meritocracia nenhuma. O pai de família, ele não tem uma meritocracia no sentido em que a paz e o descanso é conquistado por ele. Não, é conquistado por Deus. Mas tudo que você planta, você vai colher. Se você planta fé, você vai colher fé. Se você planta esperança, você vai receber do Senhor. Agora, quando as pessoas, muitas vezes nesse mundo, eles falam de paz, né? Como é que vai destruir o mal? Numa terra amaldiçoada. Né? Porque nós vimos quando Adão e Eva pecou. Né? A nossa série ainda é família, a instituição de Deus, não é verdade? Embora nós estamos no 6º episódio falando da casa do Pai, só quem tem o caminho eterno é quem? É Deus, é Jesus. Então, para nós finalizarmos, lá em João no capítulo 14, abra a sua Bíblia lá, meus irmãos. Olha só, com esse texto de Hebreus, com todo o contexto que nós vimos, as coisas estão na mão de quem? Do Pai. É Ele que dá descanso, o nosso Pai dos céus. E nós só podemos falar que Ele é o nosso Pai por causa de Jesus. Mas olha só, se as pessoas estão no mundo, vivendo aterrorizados, não tem vacina, não tem comida, tem dificuldade, não tem emprego, não tem um monte de coisa, como que as pessoas vão ter paz nesse mundo? Olha só o que Jesus nos ensina. Aonde que nós devemos buscar descanso e repouso? Muitas pessoas buscam Deus, buscam dinheiro, buscam bens, buscam muitas coisas. Às vezes as pessoas têm fé, às vezes no filho, não é verdade? No patrão, na esposa. Aí a pessoa morre, o que sobra? Lembra das viúvas da Bíblia, o que acontecia no tempo delas. Mas olha só o que nós estamos falando aqui. O pai de família deve buscar descanso aonde? No Senhor. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar lugar, mas quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Olha só que palavra maravilhosa, não é verdade? No capítulo 14 aqui é um dos versículos 6, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, da palavra de Deus. O que Jesus está dizendo para nós no versículo 1, no versículo 3? Que na casa de Deus tem o quê? Tem morada, tem o quê? Tem repouso, tem descanso, tem paz. Mas pode ser que alguma pessoa ainda não conheça. O Tomé estava com dúvida ainda, andando com Jesus, como muitas pessoas sentam no banco da igreja, ouvem a live e têm dúvida de como ela vai conquistar, né? Como que uma pessoa conquista Jerusalém celestial? O que está escrito no versículo 1 aqui? Credes em Deus, credes também em mim. Então Tomé se levanta no versículo 5 e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Olha quantas pessoas neste mundo ainda, eles creem como os judeus e como aquele povo do Velho Testamento, que serão salvos pela obra. Você no capítulo 24 que nós lemos, você viu alguma palavra escrito obra? Ou você viu a palavra escrito fé? Em Hebreus está escrito as vossas obras ou a vossa fé. Olha só como é que Deus mostra as coisas para os seus servos. Então no capítulo 6, Jesus, para não deixar dúvida nenhuma, que o homem precisa não é só paz neste mundo, mas é uma paz eterna, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por quem? Por mim. Olha só. Quantas coisas nós buscamos nessa vida que vos parece bem para nós e na verdade é um mal. Lembra quando nós falamos de Davi? Os amigos de Davi, os seus servos, disseram para ele: olha, Deus está dando o quê para você? Deus está dando essa oportunidade. Vai lá e mata quem? Mata o Saul. Mas na verdade, aquilo não é uma oportunidade, aquilo é o quê? É uma prova.
E para você vencer uma prova, você precisa fazer o quê? Declarar a sua fé. Começa pela sua casa, para que seus filhos possam crescer no lugar que Deus nos ensina, que é a congregação local, a igreja, servindo ao Senhor. Porque mesmo que as portas das igrejas sejam fechadas, nada pode prevalecer contra ela. Um pai de família pode dormir, mas Deus vai levantar outro, assim como foi com Moisés, levantou Josué, para que a obra dele permaneça de pé, para que a Canaã celestial, o descanso e o repouso eterno seja encontrado pelos pais de família. Amém?